Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada pelo ato da Presidência número 8 de 2015, com a presença dos vereadores, eu presido, vereador Tiago Morastone, vereador Fernando Pegorini, relator, vereador Cleiton Batschauer, o secretário da CPI, e nosso querido amigo vereador Vinícius Amorim, que é membro da CPI. A ausência momentânea do vereador Laudelino Lamin. Bom, senhoras e senhores, essa é a primeira reunião, bem dizer, onde se começa a deliberar a respeito dos procedimentos da CPI. E dessa forma eu passo vereador Cleiton, nosso secretário, para fazer a leitura do primeiro requerimento verbal a respeito dos procedimentos. Pois não, presidente. Muito boa tarde, Vossa Excelência, os demais vereadores, Vinícius, vereador Fernando. Uma honra poder estar com Vossas Excelências aqui. Boa tarde especial a todas as senhoras e senhores que nos dão a honra de sua presença, tanto no plenário quanto em casa, acompanhando a reunião da nossa CPI. Senhor presidente, a primeira situação que eu gostaria de colocar aqui a Vossa Excelência e os demais membros da CPI é para que nós possamos deixar deliberada a ata da última reunião nossa de eleição. E como todos já têm a cópia, né, todo mundo já sabe o conteúdo, requeiro a Vossa Excelência verbalmente que a gente possa estar fazendo com que seja votada, né, em primeiro lugar, a ata da última reunião. Por favor. Senhores vereadores, então coloco em votação a ata da nossa primeira reunião ocorrida na semana passada, quarta-feira. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada. Perfeito, senhor presidente. O próximo requerimento verbal diz respeito aos ritos e regulamentos que nós tornaremos para poder seguir o nosso trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito aqui na Câmara de Vereadores. Ou seja, como é a primeira, né, presidente, CPI, que a gente tem notícias da história da Câmara de Itajaí, nós estamos tendo que tomar alguns procedimentos, e um deles é o regramento, de como é que essa Comissão Parlamentar de Inquérito vai funcionar, os detalhes dela, né? Então, nós chegamos aqui a um trabalho que eu quero agradecer ao Dr. William e os nossos funcionários da casa, que fizeram um trabalho muito bonito aqui, aprovado por nós, que nós vamos trazendo agora aqui ao plenário, né, aos demais membros da CPI, para ver se pode ser aprovado. Então, senhor presidente, peço permissão a Vossa Excelência para que possa estar lendo e, ao final da leitura, Vossa Excelência pudesse colocar em votação. Com certeza, vereador. Fique à vontade. Pois não. Então, os procedimentos para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Funcionamento. Os procedimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito, especificada no ofício 001/2015, subscrito pela unanimidade dos vereadores dessa Casa Legislativa e protocolizado junto à Presidência no dia 20 de agosto de 2015, designado pelo ato 08/2015, publicado no Jornal do Município de Itajaí, em 2 de setembro, deverão obedecer às seguintes condições. Primeiro, o agendamento das reuniões e sua notificação aos membros deverão ser realizados com antecedência mínima de 48 horas. Item 2. Os requerimentos elaborados pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito deverão ser escritos, dirigidos ao presidente dessa comissão e encaminhados à assessoria das comissões com antecedência mínima de 48 horas, para a inclusão regular na pauta dos trabalhos das reuniões. Item 3. As deliberações da Comissão Parlamentar de Inquérito serão tomadas pela maioria absoluta dos seus membros. Item 4. As solicitações dos demais vereadores não integrantes da CPI e não submetidas ao plenário deverão ser encaminhadas com antecedência mínima de 48 horas para a inclusão regular na pauta dos trabalhos das reuniões. Por sua natureza jurídica, não há necessidade de serem deliberadas e justificadas. Item 5. Os atos da Comissão Parlamentar de Inquérito serão públicos e as atas das reuniões deverão ser publicadas no site oficial da Câmara de Vereadores de Itajaí e no Jornal do Município. Item 6.
Os demais termos e documentos da comissão, sem ressalva de publicidade, serão disponibilizados no site institucional do Poder Legislativo Municipal de Itajaí. Essas seriam as regras, senhor presidente, os ritos, né, e os regulamentos para o funcionamento da nossa CPI. Obrigado, secretário, nosso querido vereador Cleiton Batschauer. Lidos os procedimentos, senhores, eu coloco sob apreciação, caso algum vereador tenha alguma manifestação a fazer, alguma ressalva, nós podemos discuti-lo, ou, se não, caminhar para votação. Ok? Para votação, presidente. Então, vamos deliberar a respeito desses procedimentos. Aqueles que forem a favor permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Perfeito. Senhor presidente, o item 2, o segundo requerimento verbal que faço a Vossa Excelência e aos demais membros da comissão, é com relação à designação das datas para as nossas reuniões, os dias e os horários. Então, e a gente já poderia... Bom, depois aí no mérito a gente comenta um pouquinho, presidente. Perfeito. Bom, então, senhores vereadores, todos que nos acompanham, ficou previamente estabelecido um horário ideal dessas reuniões, pelo menos de forma inicial, já que a CPI ela inicia com uma reunião semanal, mas ela, no decorrer, no desenvolvimento do procedimento, pode acabar exigindo um pouco mais de tempo, né, vereador? Então, avaliamos que o melhor momento seria as segundas-feiras, às 15 horas, aqui no plenário da Câmara de Vereadores, né? Então, gostaria de deixar a critério, não sei se alguém quer fazer uma manifestação a respeito, se tem algum problema, ou podemos já deliberar também essa data para definir. Presidente, acho que a data é perfeita, só uma questão ainda que está em aberto, que a gente vai precisar dar uma estudada na melhor forma do local, né? Exato. Quem sabe aqui na frente, quem sabe no plenarinho, em algum lugar que a gente possa ter uma reunião mais adequada, né, para poder transcorrer os nossos trabalhos, para não ficar o plenário tão cheio. Perfeito. Né, o vereador Cleiton, o que o vereador Cleiton fala, algo extremamente importante. Todos que estão em casa acompanhando o trabalho acabam não tendo noção do tamanho do espaço. Aqui realmente é um ambiente grande, um ambiente que é um ambiente de deliberação dos 21 vereadores, né, no plenário da Câmara. Então, fica aí uma possibilidade de ser readequado, né, o espaço para melhor atender a comunidade, aqueles que vierem acompanhar, inclusive a forma de condução aqui dessa CPI, até para que nós possamos estar vendo uns aos outros e, inclusive, daqui a pouco, olhando, vendo e ouvindo aqueles que vierem prestar os seus esclarecimentos aqui perante essa comissão. Então, vereador Cleiton, o senhor está corretíssimo nisso? Vamos estudar, então, presidente, a melhor maneira de a gente poder fazer. A princípio, fica estabelecido aqui, nas próximas a gente vai definindo como é que vai ser, se vai ser adequado o espaço ou se vai ser transferido, certo? Perfeito. Ok. Pode deliberar. Então, coloco sob deliberação dos senhores vereadores o dia e hora, né, segundas-feiras, 15 horas, para as nossas reuniões ordinárias e o estudo para o local adequado. Perfeito. Então, aqueles que forem a favor permaneçam como estão, os que forem contra se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade. Perfeito, senhor presidente. O item 3, o terceiro requerimento verbal que faço a Vossa Excelência e aos demais membros, é a cópia integral dos autos judiciais e dos inquéritos policiais feitos, né, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, que nós precisamos, então, para poder ter acesso, né, e desenvolver os nossos trabalhos. Então, o requerimento verbal é a cópia integral dos autos judiciais e dos inquéritos policiais a respeito, as denúncias, todo o processo completo. Todo o procedimento. Né, utilizado, ou seja, o empréstimo dessas, né, provas ou desse processo pelo Judiciário.
Perfeito. Até como base, né, senhores vereadores, para o desenvolvimento do trabalho desta CPI, nós requeremos, assim, como fez o vereador Cleiton, o compartilhamento de provas e informações colhidas durante todo o processo de investigação e denúncia dos fatos relativos à Operação Parada Obrigatória, pois eles serão a base do início de todo esse processo de investigação da CPI. Então, assim, senhores, coloco sob apreciação de vossas excelências a requisição do compartilhamento de provas e informações com o Poder Judiciário e os órgãos de investigação. Não havendo manifestações contrárias, o requerimento se torna aprovado. Caso alguém o tenha, pode fazê-lo nesse momento. Assim sendo, aprovada por unanimidade. Perfeito, senhor presidente. O item 3, então, já foi. O requerimento verbal, no nosso item 4, senhor presidente, se dá a um fato, a voltarmos ao fato de que nós temos, pela primeira vez na história da Câmara de Itajaí, né, uma comissão parlamentar de inquérito instaurada. Sendo assim, nós ainda, como temos, né, muito temor de nulidades, de qualquer problema protocolar e jurídico que possa alcançar essa CPI, nós temos o dever e a obrigação de poder nos informar e estudar da melhor maneira possível o procedimento correto para fazer com que essa comissão parlamentar de inquérito seja validada, né, em todo o seu momento e, no final, apresentar o relatório com todo o rigor jurídico necessário. Por isso, presidente, eu faço um requerimento a Vossa Excelência para que nós possamos agendar, né, que já tem uma resposta, na capital federal, onde já está acontecendo algumas CPIs, algumas comissões parlamentares de inquérito, e conversar justamente com, além de acompanhar ao vivo, né, o andamento de alguma das CPIs que estão acontecendo lá, nós também teremos a possibilidade de conversar com pessoas, com técnicos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, que conhecem bem o procedimento, para que possamos, então, instalar aqui, em conformidade com a Constituição Federal, em conformidade com aquilo que acontece em Brasília e também na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que nós possamos, então, fazer essa comitiva, né, composta pelos integrantes da comissão, pela Procuradoria da Casa, pela assessoria das comissões, e que a gente possa, então, conhecer ao vivo, de perto, né, todo o procedimento instaurado, né, com quem já tem a bagagem necessária para fazer, né, a coisa acontecer, e dessa forma a gente vai ficar, sem dúvida nenhuma, mais embasados, né, para poder fazer com que essa CPI alcance o seu objetivo final, que é o que a população tanto deseja. Então, presidente, eu faço esse requerimento a Vossa Excelência para que nós possamos, então, fazer essa comitiva e acompanhar de perto os trabalhos tanto das CPIs acontecendo na capital federal quanto na capital do Estado de Santa Catarina, aqui na Assembleia Legislativa, e a gente possa conversar com técnicos, com pessoas técnicas que conhecem esse procedimento jurídico adotado, como também de parlamentares que já vêm fazendo esse trabalho e já têm o know-how necessário. E aí a gente, com absoluta certeza, estaremos mais embasados para poder prosseguir aqui com mais firmeza. Perfeito, vereador Cleiton, nosso secretário, essa informação ela é importante. A CPI ela tem um procedimento todo especial e é algo absolutamente novo para todos nós vereadores aqui em Itajaí. É um procedimento que não foi, ou pelo menos não temos conhecimento de ter sido realizado recentemente, pelo menos recentemente. Então, pega a todos de surpresa a respeito do procedimento. E, nesse caso, nesse sentido, é importante o embasamento através de todos os mecanismos de condução de uma CPI, e nada melhor para que se obtenha isso do que buscar naquelas casas legislativas, né, tanto nacional quanto estadual, que já realizaram procedimentos de grande repercussão. O Congresso Nacional, em especial, que tem hoje algumas CPIs
acontecendo, a exemplo da CPI da Petrobras, a CPI do BNDES, a CPI dos fundos de pensão e outras, e a própria Assembleia Legislativa, que, ao que me cabe, né, de informação, neste momento não tem nenhuma CPI em andamento, mas até pouco tempo, recentemente, aí, ainda havia, e há toda uma estrutura de funcionários, de servidores da casa que tem informações e capacitação para nos passar. Aqui, essa solicitação, vereador Cleiton, eu tomo a liberdade de acrescentar a necessidade, ao meu ver, e gostaria de deixar sob a apreciação dos senhores também, de que sejam levados junto conosco alguns servidores da casa, em especial esses que têm acompanhado mais de perto o nosso procurador ou alguém designado por ele, alguém das assessorias, para que a gente possa estar colhendo essas informações. E, da mesma forma, não precisamos colocar sob a apreciação aqui quem fica responsável, mas eu sei que Vossa Excelência tem um excelente contato e relacionamento na Câmara dos Deputados através do nosso querido amigo deputado Jorginho Melo, que já se colocou à disposição para auxiliar em toda essa tramitação, e, assim sendo, se os nossos vereadores permitirem, eu designo Vossa Excelência a estar agendando, encaminhando todo esse procedimento, também conjuntamente com a assessoria da secretaria desta comissão. Então, o vereador Pegorini gostaria, por favor, fique à vontade para usar a palavra. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Só para corroborar com Vossa Excelência, com o vereador Cleiton, realmente precisamos, né, de estar de acordo com o regramento nacional, a própria Assembleia Legislativa, até porque, a nível nacional, ontem, em conversa com a própria Procuradoria, a gente percebe que o nosso regimento interno, e isso também a nível nacional e a nível estadual, não há um regramento, né, específico para a CPI. Não tem nada que diga os procedimentos. E nós, até na reunião de ontem e hoje, aprovamos algumas, né, inclusive estabelecemos algumas regras para essa CPI, até porque não existe no regimento interno, né, para que fique claro para o público, né, que não existe no regimento interno regras específicas de como do funcionamento da CPI. Então, estamos criando e precisamos também do apoio, né, a nível nacional, a nível estadual, até para que possamos trazer para a nossa realidade aqui do nosso município. Perfeito. Obrigado, vereador Fernando Pegorini. Acrescento, além, a informação, senhores, que eu estive em conversa com o presidente da Assembleia, o deputado Gelson Mirizio, que também colocou toda a assessoria da casa à disposição. Certamente, nos próximos dias, a gente pode marcar uma ida. A Florianópolis já se torna mais fácil, dá para ir e voltar no mesmo dia, às vezes numa manhã, passamos algumas horas lá sentados com toda essa equipe técnica, já com uma expertise muito grande na condução de procedimentos como esse, que são novos para nós, mas não são para eles. E certamente há também algumas diferenciações a serem adotadas entre CPIs que funcionam no âmbito nacional e CPIs do âmbito municipal. Eu tenho particularmente estudado um pouco, buscado informação a esse respeito, porque também é uma novidade, e todas essas informações a serem colhidas a respeito da forma de proceder, o desenvolvimento da CPI, elas vão ser fundamentais, não só para o desenvolvimento da CPI, mas também para que não se gere nenhum ato nulo posterior ou algo que possa, de alguma forma, inviabilizar o trabalho realizado pela CPI. Então, senhores, eu coloco sobre apreciação essa solicitação à presidência da Casa, para que, na data definida, essa visita ao Congresso Nacional
e a equipe técnica. Aqueles que não se oporem, permaneçam, aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Os que tiverem qualquer oposição, por favor, se manifestem. Não havendo manifestações em contrário, a solicitação está aprovada. Próximo item, senhor presidente, senhores vereadores, é a oitiva de testemunhas para a próxima reunião. Eu acho que sim. Eu gostaria... Doutor Ronaldo, por favor, tenha a cópia da denúncia. Tens aí, eu gostaria de ter acesso, por favor. Em conversas iniciais, nós vamos ter que ir desmembrando em fatos, em atos, né? Vamos começar trabalhando com os fatos 5 e 6, que são o crime de peculato relacionado à apropriação indevida de 715 motocicletas do pátio de veículos, e o fato 6, né, que é o crime de advocacia administrativa relacionado à liberação irregular de veículos apreendidos no pátio do guincho B Alto. Presidente, também a questão de a gente poder ter acesso, né, ao contrato do... Perfeito, vereador. Eu ia fazer essa solicitação também. Aqui você adiantou e adiantou muito bem, até porque esse é um fato que até para que a gente possa discuti-lo, é fundamental ter acesso ao contrato de concessão do pátio, que é base disso tudo. Então, nós solicitamos que seja encaminhado cópia a cada um dos vereadores que compõem essa CPI, que se busque o contrato de concessão. Que denúncia? Onde é que estão os fatos? Tá, eu vou fazer os 5 e os 6. Né? Deixa eu ver, eu acho que seria interessante nós... Aqui, eu localizei. Eu acho que seria interessante a gente fazer a leitura do que o Ministério Público traz. Isso daqui é o procedimento à denúncia. Essa é a denúncia. Aqui a denúncia, só a denúncia aqui, fato 5, começa aqui. Eu acredito que não. Presidente, posso pedir 5 minutinhos para a gente poder conversar aqui, uma paradinha regimental rápida para a gente... Claro. Então, está suspensa temporariamente a reunião da CPI para uma... Obrigado. Bom, senhoras e senhores, retomando os trabalhos dessa CPI, como mencionado anteriormente, nós deliberaremos inicialmente a respeito dos fatos número 5 e fato número 6 da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o fato número 5, que trata do crime de peculato relacionado à apropriação indevida de 715 motocicletas. Alega o Ministério Público que, inicialmente, é importante esclarecer que, no ano de 2012, a empresa Júlio César Fernandes Trans ME, a nome fantasia Guincho B. Alto, de propriedade do denunciado Júlio César Fernandes, foi vencedora do procedimento licitatório pela modalidade de concorrência pública número 019/2011, procedimento administrativo número 31.203.71/2011, para prestação no município de Itajaí de serviços públicos de remoção por guincho, depósito e guarda de veículos decorrentes de infrações de trânsito. O termo de concessão número
002/2012, assinado em 6 de janeiro de 2012, prevê na cláusula 13ª que o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato é de competência do coordenador da Coordenadoria de Trânsito, a CODETRAN, de Itajaí, constando expressamente o nome de José Alversino Ferreira, ou por agente administrativo explicitamente designado por delegação dele. Assim é que, quando do início da execução do contrato de concessão, ocorrido em 1º de março de 2012, Júlio César Fernandes recebeu do pátio da antiga concessionária, dentre outros veículos, aproximadamente 715 motocicletas antigas. Considerando o volume e o estado de conservação dos veículos, os denunciados Júlio César Fernandes e José Alversino Ferreira acordaram a retirada do pátio e a revenda das motocicletas de maneira irregular, sem qualquer registro de saída de bens apreendidos. Assim, em data e horário imprecisos, porém durante o ano de 2012, os denunciados desviaram as motocicletas de que Júlio César Fernandes detinha a posse em razão do termo de concessão para uma empresa situada no estado de São Paulo, mediante a obtenção de proveito econômico. Ressalta-se que Júlio César Fernandes e José Alversino Ferreira agiram conjuntamente, buscando garantir a impunidade dos atos criminosos, haja vista que, como mencionado, a fiscalização do contrato de concessão cabia pessoalmente ao denunciado José Alversino Ferreira e outro agente administrativo só estaria autorizado a comparecer ao pátio e atestar a inexecução do instrumento se expressamente designado por ele, o que dificultava tanto a punição de Júlio César Fernandes por descumprimento contratual, quanto a descoberta de práticas delitivas. Ocorre que começaram a surgir notificações de trânsito no estado de São Paulo relacionadas às motocicletas que deveriam estar sob guarda de Júlio César Fernandes. Assim, dando continuidade à empreitada criminosa e com o objetivo de alterarem a verdade sobre fato juridicamente relevante, justificar a saída do pátio destas 715 motos sem registro e com a inobservância do procedimento legal, Júlio César Fernandes, com a anuência e concordância do denunciado José Alversino Ferreira, em 20 de fevereiro de 2013, registrou 2 boletins de ocorrência, neles fazendo inserir declaração falsa da ocorrência de crimes de furto no pátio de sua propriedade, localizado na rodovia Antônio Raio, quilômetro 9, bairro Brilhante, nesta cidade de Itajaí, Santa Catarina, os quais tinha conhecimento não terem ocorrido. No primeiro, foi noticiada a subtração de uma motocicleta Honda CG 125, cor azul, placas LZG 4473, Renavan 5506544780, chassi número tal, de propriedade de Pedro Bento Lourenço. No segundo, foi comunicado o furto de aproximadamente 500 motocicletas do pátio da empresa de sua propriedade. Desta forma, tem-se que as condutas dos denunciados amoldam-se àquelas descritas no artigo 312 caput e artigo 299, parágrafo único, combinado com o artigo 29 caput e artigo 69, todos do Código Penal, no que tange ao denunciado Júlio César Fernandes, e o artigo 312, parágrafo 1º e artigo 299, parágrafo único, combinado com artigo 29, caput e artigo 69, todos do Código Penal, no que se refere ao denunciado José Alversino Ferreira. Bom, esse é o primeiro dos fatos ao qual nós passaremos a abordar, inicialmente na CPI, e agora em relação ao fato 6, que se desmembra em alguns pontos, que trata do crime de advocacia administrativa relacionado à liberação irregular de veículos apreendidos no pátio de guincho B. Alto. O denunciado, José Alversino Ferreira, valendo-se da qualidade de vereador e ex-coordenador da Coordenadoria de Trânsito, o CODETRAN de Itajaí,
também intermediava, com a concordância e anuência do denunciado Júlio César Fernandes, junto à empresa Júlio César Fernandes Trans ME, nome fantasia Guincho B Alto, a liberação de veículos apreendidos com inobservância dos procedimentos legais. Destaca-se que os denunciados operavam sempre de maneira semelhante. Ao ser procurado para auxiliar na liberação dos veículos cujos proprietários ainda não possuíam o termo de liberação lavrado pela Polícia Civil ou pelo Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, obrigatório em tais casos, José Alversino Ferreira orientava os interlocutores a se dirigirem diretamente ao endereço do pátio da empresa Guincho B Alto e do local efetuar nova ligação. Quando do contato telefônico, José Alversino Ferreira conversava com algum funcionário do pátio e determinava a devolução do bem mediante a cobrança dos valores relativos apenas às taxas de guincho e estadia do veículo. O funcionário, por sua vez, contatava Júlio César Fernandes, que confirmava a retirada do veículo nas condições estabelecidas por José Alversino Ferreira. Assim é que no dia 12 de setembro de 2013, por volta das 16 horas e 45 minutos, Evaldo Rippers Filho ligou para José Alversino Ferreira e solicitou que intercedesse na retirada de um veículo que estava apreendido no pátio de Guincho B Alto. Na mesma ocasião, o denunciado alertou Evaldo Rippers Filho que deixasse a Coordenadoria de Trânsito, a Codetran de Itajaí, local em que se encontrava, sem falar com ninguém, pois adotaria procedimento diverso do regular para auxiliá-lo. Em seguida, orientou-o a ir diretamente ao pátio do Guincho B. Alto e fazer novo contato telefônico, nos termos das transcrições abaixo. E aí vem as transcrições do diálogo, que acho que podemos suprimir aqui, depois, no momento da oitiva das testemunhas aqui no procedimento, a gente elenca as partes importantes, né? Bom, e aqui o Ministério Público traz a transcrição, então, dessa interceptação telefônica. Conforme combinado, por volta das 17 horas e 1 minuto, Evaldo Rippers Filho ligou para José Alversino Ferreira, ocasião em que o denunciado conversou com o indivíduo e determinou a liberação do veículo. E, mais uma vez, vem a transcrição da fala do vereador José Alversino Ferreira com esse funcionário do pátio. Em situação... aqui? Certo. Aí vai para o 6.2. Ele traz uma nova situação, situação semelhante. José Alversino Ferreira foi procurado por uma pessoa identificada como Jean, a qual pediu a facilitação da retirada de um carro apreendido para uma pessoa em nome de Fernanda. Na oportunidade, o denunciado orientou o interlocutor a falar para Fernanda comparecer ao pátio da B. Alto e retornar a ligação, pois assim conseguiria a liberação conforme o diálogo adiante. Fernanda, atendendo à orientação de José Alversino Ferreira, dirigiu-se ao pátio e efetuou contato telefônico com o denunciado, o qual conversou com um funcionário, Giovanni Cândido, e orientou a liberação do carro mediante o pagamento somente das despesas com as taxas de guincho e estadia do veículo. Item 6.3. Numa terceira ocasião, ocorrida em 18 de outubro de 2013, por volta das 14 horas e 21 minutos, uma pessoa identificada como Sadi telefonou para José Alversino Ferreira, solicitando a liberação de um veículo apreendido, dando a entender que já tinha conhecimento da maneira como o denunciado agia em tais casos, tendo sido orientado da mesma forma como os demais interlocutores, ou seja, a comparecer no pátio da empresa B. Alto, Guincho B. Alto, e retornar a ligação. A transcrição vem a seguir. Item 6.4. Em uma quarta oportunidade, ocorrida em 23 de outubro de 2013, por volta das 15 horas e 35 minutos, José Alversino Ferreira,
telefona para um funcionário não identificado do pátio da empresa e solicita a liberação de um veículo apreendido. Em 2 de abril de 2015, por volta das 15 horas e 52 minutos, uma pessoa que se apresentou apenas por Carlos telefonou para José Alversino Ferreira, solicitando que evitasse que um veículo que estava na iminência de ser guinchado fosse apreendido. Na ocasião, o denunciado pediu ao interlocutor que identificasse o funcionário público presente no local, a fim de atestar se era alguém sobre quem poderia exercer influência. Na sequência, e ainda na linha, Carlos perguntou o nome da pessoa, tendo ela se identificado como Gesiel, do Grupo de Apoio Preventivo, GAP. José Alversino Ferreira, então, falou com alguém ao fundo, em outra ligação, explicou a situação em que se encontrava Carlos e perguntou se era possível liberar o veículo mediante a apresentação posterior dos documentos. Sem resposta definitiva da pessoa com quem falava ao telefone, José Alversino Ferreira prestou a Carlos as orientações de praxe, caso o veículo não fosse liberado no local, que comparecesse ao pátio do guincho, onde o problema seria resolvido com facilidade. E, como nas vezes anteriores, traz a transcrição toda do áudio gravado pela investigação entre o vereador José Alversino Ferreira e o Carlos. Minutos depois, por volta das 16 horas e 5 minutos, Carlos retornou a ligação para José Alversino Ferreira e informou que o carro seria apreendido e questionou se, caso comparecesse ao pátio do guincho, o denunciado teria como interceder na liberação. Em resposta, José Alversino Ferreira afirmou que possuía poder para determinar a retirada do veículo do pátio e devolvê-lo ao interlocutor, orientando-o a comparecer no local, utilizando como justificativa a necessidade de retirar algumas malas do interior do veículo. Em novo contato telefônico, ocorrido por volta das 16 horas e 34 minutos, Carlos informou para José Alversino Ferreira que estava chegando no endereço da empresa Guincho B. Alto. O denunciado então falou que, ao chegar ao local, Carlos deveria pedir ao funcionário Giovanni Cândido para entrar em contato, pois, conforme previamente combinado, por volta das 16 horas e 49 minutos, um masculino ligou para José Alversino Ferreira e informou, quando da chegada de Carlos ao pátio, ocasião em que o denunciado deu as orientações habituais, que os valores referentes aos serviços de guincho e estadia fossem cobrados e o veículo fosse liberado, dispensando-se assim o custo de diárias no pátio correspondentes ao tempo de uma regular liberação de veículos. Mais uma vez, transcreve o Ministério Público toda a degravação da interceptação telefônica. Em uma última ligação, realizada em 2 de abril de 2015, por volta das 17 horas e 8 minutos, Carlos telefonou para José Alversino Ferreira, informou que já estava com a posse do veículo novamente e agradeceu pelo auxílio. O denunciado, na ocasião, frisou ao interlocutor que ele poderia contar com seu apoio sempre que necessitasse, mas que, posteriormente, precisaria da ajuda de Carlos nas eleições. Em 9 de abril de 2015, por volta das 14 horas e 19 minutos, uma pessoa não identificada ligou para José Alversino Ferreira e passou o telefone para um indivíduo chamado João. O denunciado comunica a João que já falou com Júlio César Fernandes e informa que deve ocorrer a liberação de 2 motocicletas sem ônus ao particular. Em 21 de maio de 2015, por volta das 16 horas e 42 minutos, Maria Tereza de Ataíde Espíndola, proprietária do despachante Espíndola, a qual já havia contado com o patrocínio de José Alversino Ferreira na agilização do alvará de funcionamento do referido estacionamento, consoante fato descrito no item 1.4 da presente denúncia, telefonou para o denunciado e perguntou se poderia mandar um vendedor buscar um veículo apreendido.
José Alversino Ferreira autorizou a liberação, sob a orientação de que, quando o vendedor chegasse ao pátio, pedisse a Giovanni Cândido ou João que o ligassem, e, em contrapartida, pediu que Maria Tereza de Ataíde Espíndola conseguisse votos e fizesse campanha durante as próximas eleições nos seguintes termos. E aí o Ministério Público novamente transcreve a interceptação telefônica. Em 11 de julho de 2015, por volta das 12 horas e 44 minutos, José Alversino Ferreira recebeu a ligação de uma pessoa não identificada, pedindo ajuda para a liberação de um veículo Ford Ka, que havia sido apreendido em razão de estar estacionado em vaga de idoso, sem a utilização do cartão respectivo. Por volta das 12 horas e 55 minutos, José Alversino Ferreira telefonou para Júlio César Fernandes e solicitou a liberação do respectivo veículo. Júlio César Fernandes prontamente atendeu ao pedido de José Alversino Ferreira, pois, às 12 horas e 58 minutos, manteve contato telefônico com um de seus funcionários e determinou a liberação do mencionado veículo do pátio mediante as cobranças relativas às taxas de guincho e estadia. Na mesma data, por volta das 13 horas, José Alversino Ferreira retornou para o indivíduo que havia solicitado a liberação do carro e indicou o endereço do pátio onde poderia ser realizada a retirada. Por volta das 13 horas e 59 minutos, a pessoa solicitou que a retirada do carro, retornou a ligação para José Alversino Ferreira, informando que havia conseguido a liberação do veículo e agradecendo a intermediação. Na ocasião, o denunciado ofereceu também o patrocínio relativo à retirada da multa recebida, dizendo que, quando da chegada da autuação, o indivíduo poderia procurá-lo, pois ele possuía a defesa administrativa para o caso. Dos fatos acima descritos, verifica-se que José Alversino Ferreira e Júlio César Fernandes, valendo-se da qualidade de funcionários públicos, patrocinaram aquele indiretamente e este diretamente, por 8 vezes, interesses privados perante a administração pública. Fatos que se amoldam à conduta tipificada no artigo 321 caput, combinado com o artigo 29 caput, ambos do Código Penal. Bom, esses são os fatos 5, fato 6, que tratam especificamente dessas questões relatadas, ou seja, o crime de peculato relacionado à apropriação indevida de 715 motocicletas e o crime de advocacia administrativa relacionado à liberação irregular de veículos apreendidos no pátio do guincho B. Alto. Ambos os fatos, então, eles envolvem crimes ocorridos dentro do pátio de veículos. Então, aí fica, mais uma vez, consignada a importância desse contrato, da obtenção desse contrato e também da oitiva de testemunhas que possam elucidar, esclarecer fatos relativos a essas implicações. É isso? Então, perfeito. Eu acho que, senhores, como medida inicial, nós podemos requerer a oitiva do senhor Júlio César Fernandes, que era o responsável pelo pátio, pessoa proprietária da empresa a qual venceu a licitação, e, desta forma, podemos ouvir dele os fatos relativos a essas duas acusações em específico. Perfeito? Podemos colocar sob apreciação. Então, aqueles que tiverem alguma objeção se manifestem, por favor. Caso contrário, o requerimento se torna aprovado. Não havendo nenhuma manifestação, então, o requerimento da oitiva do senhor Júlio César Fernandes está aprovado. Saúdo meu querido amigo vereador Giovanni Félix,
presente no plenário, e todos que acompanham aqui os trabalhos dessa CPI. Não há mais itens na pauta, senhor presidente, então apenas para poder referendar. Aprovamos, então, nesse momento, a oitiva do senhor Júlio César Fernandes, marcada para segunda-feira próxima, às 15 horas, aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Itajaí. Perfeito, senhores. Então, na próxima segunda-feira, 15 horas, a oitiva do senhor Júlio César Fernandes, referente aos fatos que essa CPI apura. Eu solicitaria dia 21, próxima segunda-feira, dia 21. Obrigado, vereador Cleiton. Senhores, a assessoria, eu solicitaria, então, que encaminhe a cada um dos vereadores membros desta CPI a cópia de todas as provas, assim que chegarem do Ministério Público, do GAECO, enfim, do Poder Judiciário, para que sejam elaboradas as indagações a serem feitas ao senhor Júlio César Fernandes. Da mesma forma, vereador Giovanni e os vereadores que estiverem acompanhando essa CPI nos seus gabinetes, ficou estabelecida a forma de participação dos vereadores que não compõem, vereador Pegorini, nosso relator, que apresentem a solicitação através dos demais vereadores não integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito e não submetidas ao plenário, devem ser encaminhadas com antecedência mínima de 48 horas para inclusão regular na pauta dos trabalhos das reuniões. Por sua natureza jurídica, não há a necessidade de serem deliberadas ou justificadas. Então, caso tenham algum questionamento a ser feito, por exemplo, ao senhor Júlio César Fernandes, a gente solicita que, num prazo de 48 horas, com antecedência da oitiva, sejam encaminhados à secretaria desta Comissão Parlamentar de Inquérito, para que os membros dessa CPI deliberem a respeito da inclusão na pauta ou não. Então, liquidamos a ordem do dia. Hoje, também um dia mais de início, vereador Cleiton, vereador Vinício e vereador Pegorini, a exemplo do que já ocorreu na semana passada, que foi um procedimento de instauração da CPI, hoje efetivamente iniciam os trabalhos com o estabelecimento dos procedimentos a serem adotados, com o início dos fatos a serem apurados por partes e dos requerimentos que foram aprovados, em especial o agendamento da primeira oitiva que essa CPI fará, que é exatamente do responsável pelo pátio de veículos, o denunciado Júlio César Fernandes, na próxima segunda-feira, dia 21, às 15 horas, aqui neste plenário. Senhoras e senhores, ou num lugar que possa posteriormente ser designado, até porque também ficou estabelecido no requerimento verbal aprovado por essa comissão que vai se estudar a adequação de um local para que essa CPI possa exercer os seus afazeres, o seu trabalho, e que ofereça a infraestrutura necessária, vereador Cleiton, a todos nós. Alguma manifestação dos senhores? Nada mais, então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião, desejando a todos uma boa tarde e convoco a próxima reunião ordinária desta Comissão Parlamentar de Inquérito para a próxima segunda-feira, dia 21 de setembro, às 15 horas. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.